Olá, eu sou o professor João Melarmino e eu quero conversar com você hoje sobre gestão de mudanças. Precisamos aprender que na nossa vida nós não estamos no lugar para sempre. Há sempre perspectiva de mudanças. Eu quero basear a minha conversa com você hoje aqui no livro da Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 17, no versículo de número 7. Mas passado os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Aquele lugar foi o lugar onde Deus mandou que Elias se escondesse por 3 anos e 6 meses. Elias pregou uma palavra muito dura contra os governantes da nação e, como consequência, Jezabel resolve perseguir Elias até a morte. Portanto, Elias não deveria ficar onde estava e Deus mandou que ele escapasse, fugisse e fosse e escondesse na torrente de Querite. E Elias ficou ali 3 anos e 6 meses, sendo alimentado pelos corvos que traziam pela manhã pão e carne, e também ao anoitecer ele bebia daquela torrente. Ele ficou ali num tempo de refrigério, e até o momento em que, passados dias, depois de 3 anos e 6 meses, a torrente do ribeiro seca e não havia chuva sobre a terra. E foi naquele momento que veio uma palavra da parte de Deus para Elias, dizendo: olha, dispõe-te e vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Muito bem, vamos falar aqui sobre gestão de mudanças. Primeira lição que eu aprendo aqui nessa narrativa é que nós devemos estar sempre preparados para mudanças. Existem muitas pessoas que elas acham que vão ficar em determinado lugar para sempre, mas não é assim. Num tempo em que nós estamos em determinado lugar, Deus nos coloca em determinado lugar por um tempo e por um propósito. Então você sempre deve estar com suas malas prontas. Você sempre tem que praticar a chamada lei do desapego. Que lugar bonito deveria ser aquele, aconchegante, um lugar onde Elias passava a maior parte do dia meditando e aprendendo com Deus algumas coisas, mas tinha um tempo certo para cada coisa. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todo propósito debaixo do céu, um tempo para abraçar, um tempo para deixar de abraçar, um tempo para cada coisa. Precisamos entender. Um tempo em que é de estabilidade é um tempo para você ficar em determinado lugar, mas há um tempo que você deve se preparar para sair. Segundo a lição que eu aprendo aqui, é que nós estamos onde estamos por um tempo e um propósito. Cessou aquele tempo, é hora de arrumar as malas e partir. Terceiro ponto que eu aprendo aqui, quero compartilhar com você, é que Elias, quando ele passou aqueles 3 anos e 6 meses no ribeiro de Querite, a palavra Querite no hebraico quer dizer cortar e colocar no lugar certo. Ele não ficou ali ocioso. Elias ficou aprendendo grandes lições com o Senhor. E ali foi um lugar onde Deus moldou Elias, cortou Elias e colocou Elias na perspectiva e na visão de Deus. Vejam você, imagine um profeta ortodoxo, conservador, e Deus coloca um corvo para levar alimento. Imagine na primeira vez o profeta se deparando com aquele corvo
E Deus estava ensinando uma lição para ele, que ele precisa depender de Deus e que Deus usa muitas vezes corvos para nos abençoar. É preciso que, no tempo em que nós estamos em algum lugar, muitas pessoas deixam de aprender, deixam de estudar, deixam de se apropriar do conhecimento. O tempo que você está onde está é um tempo que você nunca deve deixar de aprender. Quarta lição: observe quando as águas do ribeiro começam a minguar. Observe os sinais de mudança. E a mudança ali para Elias chega quando a torrente se seca. E aqui vem uma lição importante. Muitas pessoas, elas morrem juntamente com o ribeiro porque elas resistem à mudança. Elas acham que vieram ali para levantar um monumento àquele ribeiro que se seca. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos aprender que o tempo de saída é um tempo em que as condições que haviam para nós permanecermos em nosso lugar, elas acabam se esgotando. Para Elias era a torrente que começava a secar. Eu acredito que de repente os corvos não apareciam, talvez naquele horário, e as condições começaram a se extinguir. Então a gente precisa pensar que muitas vezes Deus usa as circunstâncias para mostrar a nós que devemos partir. É possível que a motivação que você tinha em daquele determinado lugar, ela começa a minguar. Eu sempre aprendi uma coisa com Deus, onde Deus me levou, que tudo tem um tempo de sair. A palavra do Senhor nos diz que Deus abençoará a nossa entrada e a nossa saída, mas a gente precisa saber o tempo de saída. Quando a gente não sabe o nosso tempo de saída, nós nos agarramos, aí ficamos no lugar, ao invés de bênção, nós começamos a ser tropeço para as pessoas à nossa volta. Antes de você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou desse vídeo, quero pedir que você deixe a sua curtida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu comentário embaixo. Deus abençoe você e que você tenha uma excelente mudança orientada por Deus.